Bem, irmãos, hoje pela manhã nós estudamos uma lição muito importante e a lição de hoje nos remete a este Salmo de número 54. É um salmo que tem estreita ligação com um acontecimento um dos acontecimentos que nós estudamos hoje no primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Tem os zifeus, que nós até os qualificamos como traidores por natureza, diferente dos potenciais traidores que seriam os homens da cidade de Keila. Eles seriam traidores, mas só em potencial. O Senhor não permitiu que eles traíssem Davi, mas eles estariam sem outra alternativa e trairiam a Davi. E Davi, neste contexto de prova, de dificuldade, nesse contexto de traição, nesse contexto de perseguição, tem algo que o deixa assim com as pernas tremendo, né? Sempre lembrando da lança de Saul. Essa lança é perigosa e estava apontando sempre na sua direção. E ao tremer na base, por conta dessa pressão, e os seus homens também, né, preocupados ali, ele então tem a felicidade de poder buscar a orientação de Deus no momento da adversidade. Deus falando para Davi era tudo de que ele precisava. Deus falando para nós é tudo de que nós precisamos. E o importante é que nós temos visto Deus falar para nós, Deus nos orientar, Deus nos mostrar, né, que as dificuldades podem contribuir para que nós tenhamos experiência. Como o apóstolo Paulo disse, a tribulação vai trazer a experiência, porque nós vamos ver Deus agir no momento da prova, no momento da dificuldade, no momento da perseguição, no momento em que você está acuado, sem ter assim uma perspectiva, né, de que você está muito fixado no problema, então acaba perdendo a visão. Qual o personagem hoje que se destacou mostrando que ter um foco no projeto de Deus é garantia absoluta da vitória? Quem foi? Que fez uma viagem para poder colocar isso diante de Davi. Foi Jonatas, né? Jonatas foi lá para falar para Davi exatamente o que ele precisava ouvir. Foi um dos vasos de Deus ali, no momento de dificuldade, para ver como que Davi estava cercado das orientações de Deus. E Jonatas foi, olha, não tenhas medo, não temas, porque tu reinarás sobre Israel. Que convicção! De onde veio essa convicção? Da palavra de Deus. Deus empenhou a sua sabedoria, Deus ungiu a Davi e disse que o colocaria no trono, só que no tempo certo, na hora certa. Então ele precisava passar por todas aquelas provas. E dessas provas adveio este Salmo 54. Que para nós é de muita importância. Então, os momentos de prova, conforme nós aprendemos, eles devem se tornar produtivos e não improdutivos. Por quê? Porque se nós tivermos essa perspectiva no projeto que Deus estabeleceu, treme o mundo todo e você fica tranquilo, porque Deus está contigo. Ele garante aquilo que fala. Então, quando Deus disse para nós, quero a minha eleita plantada ali naquele lugar, isso não é planta plantada por homem, não. Não foi um homem que veio aqui, teve uma ideia, vou lá para os Estados Unidos, vou fazer uma igreja. Não, foi o Todo-Poderoso que disse, eu quero a minha eleita plantada naquele lugar. E quem é que vai arrancar essa árvore? Tem ninguém, tem que subir no trono para poder arrancar. Percebem bem? Quem é que vai tirar a nossa vida? Quem é que tem esse poder? Já mostramos hoje, no nosso estudo bíblico, hoje, como é que o Senhor, quando empenha a sua soberania, não tem revólver que atire e nos acerte. Nós já vimos isso, então nós não somos de ontem. Nós temos experiência.
com o nosso Deus. E o salmista, então, está tendo a sua experiência, a experiência no meio da prova, para que depois, quando veio o livramento de Deus, ele poder, então, dizer, o Senhor glorificou o nome dele. Mas precisa da prova, porque a prova é o cadinho, onde você vai ter que ser ali, né, socadinho, né, para poder dar aquele grau que Deus quer que dê. E você tem que passar na prova como? Meu Deus, Saul, quase de madrugada, Saul está batendo na porta? O que está acontecendo? Jonas deu para ele a visão. Pega a visão, rapaz. Você vai reinar em Israel e Saul, meu pai, nunca vai encostar a mão em você. E se Deus permitiu, você é o seu segundo, tá bom? Olha que palavra de fé. No momento em que ele estava ali medroso, acuado, que palavra de fé. Olha, você vai reinar em Israel, acabou. Eu seria o sucessor se meu pai morresse, mas Deus já falou que você vai ser e acabou, é você mesmo que vai reinar em Israel. E se Deus me der a honra, eu vou ser o segundo aí, você ser o homem de frente. Percebe bem? É olhar para a dificuldade. Tinha dificuldade? Era real? A perseguição de Saul era perigosa? É só lembrar da cidade de Nob. Ele mandou matar os 85 sacerdotes que lá tinham. É bem verdade que há um lastro, há um pano de fundo disso aí, conforme nós aprendemos das profecias no início do livro, falando a respeito da casa de Eli. Contudo, era um homem perigoso. Era um homem perigoso, exterminou lá toda a casa sacerdotal. Só sobrou um para contar a história e conduzir o éfode para a presença de Davi. Então esse éfode faz uma falta, né? Hoje está conversando com o evangelista Reginaldo de manhã, depois do nosso estudo bíblico ali, né? O éfode faz uma falta, né? Quando você está numa encruzilhada, fazer o quê? Você tem que ter uma orientação. Você não pode ir fazendo qualquer coisa, tomando qualquer decisão. Você tem que ter uma orientação. E o Senhor está aí para nos orientar. O Senhor está aí para nos orientar. Na hora do aperto aqui, olha, você está demitido. Veio a orientação na hora, né? Na hora. Não, fica tranquilo, que o que nós fizemos foi para Deus. Se eu tivesse feito para mim, chegado aqui, procurado a minha casa, meu carro, meu bem-estar, era uma coisa. Mas, não, nós estamos fazendo para quem? Estamos investindo em quê? É uma casa para mim? Não, é uma casa para o nosso Deus, que diz que quer a sua eleita plantada nesse lugar. Então a gente vai trazer uma noiva para morar onde? Num lugar, preparar um lugar. E aí estão vocês, abrigados, temos aqui o nosso templo. Quitado, pago, mas estávamos fazendo para Deus, então isso nos deu a confiança, a certeza de que o Senhor, no momento certo, na hora da prova, Ele iria nos abrigar, iria nos ajudar. É exatamente a temática deste salmo. Este salmo surge nesse momento em que Davi está passando por esta prova, e aí então nós vemos que o editor final dos salmos coloca este título aqui, né? Coloca aqui esse título aqui, que na Bíblia hebraica são os versículos 1 e 2 aqui. Então há você na hora da numeração da Bíblia hebraica para a Bíblia em português, você vai ver que há uma diferença, porque esse masquil de Davi, que é um salmo didático de Davi, é um salmo para instrução de Davi, para o cantor mor, e aí fala sobre negnote aqui. Esse negnote é sobre instrumentos de corda. Era tocado instrumentos de corda. Davi estava lá tangendo a sua harpa e o hino chegando e ele só cantando. Eu ainda vou ter essa oportunidade, se Deus permitir, né, no novo céu e na nova terra, sentar. Davi, vamos lá começar pelo salmo primeiro e vamos lá ouvir aí aquelas canções, né? Será que a gente vai ter essa oportunidade? Espero que sim, porque isso não se pode perder. Isso é um tesouro para a eternidade, né? Então aí esse salmo era um cântico para o cantor mor, que era o cantor principal. E ele então guiava sempre a congregação, ou o coral, e daqui o Sitzenleben, que é o lugar vivencial, quando os zifeus vieram e disseram a Saul: porventura não está Davi escondido entre nós? Então, esses versículos aqui, essa parte que está no título, fazem parte do texto da Bíblia hebraica. E esse salmo, então, é um salmo didático. Se é um salmo didático, o que ele visa ensinar?
Ele visa ensinar que na hora da prova você precisa ver a prova por uma perspectiva correta. E a perspectiva que você precisa ver é a perspectiva da confiança em Deus. Daí o Salmo começa dizendo: salva-me, salva-me, ó Deus. E invoca o quê? Pelo teu nome. Quando diz salva-me, ó Deus, ele está passando aperto, ele está acuado, ele está perseguido. E ele diz salva-me. Primeiro ele apela para Deus, sendo Deus poderoso para salvá-lo. Mas ao mesmo tempo ele faz uma implicação aqui seríssima. Pelo teu nome. Quando você invoca o nome de Deus, o que significa? Você trouxe Deus para o teu problema. O que está envolvido aqui? Se o Senhor não me livrar, eu não vou para o trono. Se Saul me matar, eu não tenho condição de... A tua palavra vai cair por terra. Então é Deus que está envolvido no problema. O salmista vai, como sempre falei para vocês, ele naquela perspicácia espiritual, ele diz: salva-me pelo teu nome. Ele falou: salva-me pelos meus méritos, salva-me porque eu sou bonzinho, salva-me porque eu sou um santo homem de Deus, salva-me porque... Não, salva-me pelo teu nome. É o teu nome que está envolvido nisso. E essa foi a convicção de Jonatas. Tu reinarás em Israel, fica tranquilo. Saul pode procurar por toda parte, mas ele não vai te tocar em hipótese alguma. A convicção é por causa de quê? Porque Deus empenhou o nome dele. E empenhou o nome dele é o caráter dele, é a pessoa dele, é o ser dele como um todo. Se o projeto malograsse, se Davi fosse atingido, o projeto iria por terra. Percebe bem? É exatamente o que nós temos que fazer quando nós oramos a Deus no nosso conjunto circunstancial. Nós temos que colocar diante de Deus o que? Senhor, salva-me pelo teu nome, porque é o teu nome que está envolvido na minha vida. É o teu nome. Então, quando a gente chama Deus, isso aí vai evocar Salmo 23, né? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Então, o que Deus faz por nós é por causa do nome dele, e é por conta dele vindicar isso. O salmista chama Deus para o seu problema. Aí Deus então não tem como não agir, não. E vocês viram como a providência divina, em cada episódio, dando livramento a Davi, fez com que realmente o Senhor efetuasse a salvação. É assim que ele faz conosco. Quando nós colocamos: ó Senhor, nós fizemos aqui, e agora? Eu não sei o que vem no futuro, mas o Senhor, pelo teu nome, aqui está o teu nome, aqui é a tua igreja. Muita gente ainda chegando para nós: se você ficar um ano aqui, você tem condição de organizar uma igreja. Um ano eu tenho condição de organizar uma igreja? Com um ano a gente estava com a igreja organizada, e foi a única igreja na obra que Pai, Filho e Espírito Santo organizaram na obra. Amém. Amém, igreja. Amém. Pessoal, concílio foi feito por quem? Pela Trindade Santa, não é? Igual a igreja de Antioquia. Não tinha um apóstolo lá na igreja de Antioquia para poder organizar, e nem no dia da chamada de Saulo e de Barnabé não tinha um apóstolo de Jerusalém lá. Só tinha gentios ali. E na nossa organização, só Deus, né? Só Deus é que esteve aqui, organizou a igreja e me deu posse. O Senhor falou: ungido, tu és aquele teu rebanho. Me deu posse direta do trono. Para pensar. Então isso aqui não é árvore plantada com raízes na superfície, não. Tem raiz profunda. Amém. E a raiz profunda é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Tomando Deus pela sua palavra, gente, nós temos que aprender isso, tomar Deus pela sua palavra. O que significa isso? O que significa palavra de Deus? O que significa isso? Isso é muito forte isso. Porque aquela palavra lá no início, né? Quando Deus diz: Yehior, haja luz, vai Rior, e houve luz. Para pensar. Haja lá, né? Expansão, a separação entre os firmamentos, águas que estão acima e águas que estão abaixo. Apareçam os seres viventes nas águas. Terra produza ervas que deem semente segundo a sua espécie. E assim aconteceu.
Deus falou, acabou. Acontece. É esse Deus que falou para nós, é esse Deus que tem falado para nós. Isso é a nossa garantia. Nós temos de tomar Deus pela sua palavra. E isso é o que o salmista faz aqui. Ele diz, olha, salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. É importante que ele chama aqui Deus para que ele entre na causa. Por quê? Porque o sucesso de Davi é o sucesso de Deus. O fracasso de Davi é o fracasso de Deus. O meu sucesso é sucesso de Deus. O seu fracasso, o meu fracasso é o fracasso de Deus. Percebe? Por isso que nos momentos de encruzilhada, de dificuldade, por que Deus nos dá o livramento? Por que Deus nos mostra a porta de saída quando parece que não existe porta de saída? É o nome dele. E ele falou, ungido, tu irás às nações. Aí os bandidinhos lá, vagabundos, sem nada, vai me dar um monte de tiro e vai me matar na Rio Magé. Tem que passar por cima da ordem do Todo-Poderoso. E quem é que passa? Gasta a bala todinha do revólver. Pá, 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 pá. David, a policial, sabe que o revólver mata mesmo. Ele vê de vez em quando um furado por aí. Mata mesmo. Mas quando você está no esconderijo do Altíssimo, abrigado sob a proteção de Deus, nada te atinge. Amém. Por quê? Porque Deus tinha um projeto. Hoje eu tinha que estar pregando essa mensagem aqui para vocês. Amém. Então, quando Deus empenha a sua palavra, nós podemos ficar tranquilos. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem é que vai entrar lá para mexer, né, nisso? Quem é que vai? Ninguém tem poder para isso. Daí o salmista invoca o nome, pede a Deus para fazer justiça pelo poder dele. Pronto, poder de Deus, acabou Saul, acabaram seus inimigos. Quem é que vai fazer frente a Deus? Não tem condição. É exatamente isso que o salmista aprende no momento da prova, no momento do receio, no momento do temor. Ele aprende que Deus é justo. Tudo que estava acontecendo com ele era um projeto de injustiça. Tudo que estava acontecendo com ele era um projeto que não poderia vingar, porque iria manchar o nome de Deus. Daí o que acontece? Não tem como ir para frente isso. E ele invoca com essa convicção. E ele vai, os imperativos aqui, né? Salva, meu Deus, pelo teu nome. Né? Faz justiça, olha os imperativos. Pelo teu poder. São imperativos, não está dando ordem para Deus. Mas não tem alternativa, ele tem que buscar a quem pode, né? Você vai buscar a quem pode. Né? E Deus é aquele que está ali ao lado do salmista para vê-lo daqui a pouco chegar no trono de Israel. Percebe? Então esse salmo tem um contexto vivencial muito importante, e esse contexto vivencial é um contexto em que o salmista experimenta essas traições, experimenta essas perseguições para ter experiência. Se ele não passa por essa prova, não teríamos esse salmo. Percebe? Deus quer, na sua prova, produzir alguma coisa positiva para a igreja, para o seu reino. Faça das suas provas, né? Ele passa pelo vale de Baca, né? E transforma em mananciais de águas. Deixa Deus fazer isso. Tá? E aí você faz isso quando você se submete tranquilamente à vontade de Deus, sabendo quem você está servindo e em que projeto você está envolvido. É por isso que eu tenho ensinado a vocês, e vocês estão aprendendo devagar. Gente, nós estamos, quando a gente coloca um prato de comida na mesa de uma família necessitada, você não sabe como isso tem peso diante de Deus. O Senhor Jesus falou que quem dá um copo d'água a um pequenino, isso nunca vai ser esquecido. Deus não se esquece de nada. Tudo aquilo que você fez, por isso que nós temos aprendido a construir uma história de realizações. Quando o Ezequias orou, o que ele invocou? Lembra-te, Senhor, que eu tenho andado na tua presença. Olha, passa o meu nos anais aí e vê, desde quando eu comecei o meu reinado, as coisas que eu fiz para a glória do teu nome. Tudo registrado. Tudo registrado. É isso que você precisa ter, essa preocupação. Então, quando eu chamo vocês para fazer alguma coisa, entra. Não fica de fora, não.
Porque na hora da sua prova, na hora da sua dificuldade, você vai falar igual Ezequias: Senhor, lembra daquilo que eu fiz, Senhor. Estou cobrando não, eu estou com dívida contigo. Mas lembra, esquece das minhas dívidas e lembra daquilo que eu fiz. E Deus, obviamente, né, estará lembrando. Eu coloquei um versículo bonito para vocês aí no nosso grupo, né? Aquele que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o benefício. E vem juros e correções monetárias, e vem com tudo, né? Não tem para onde, é investimento certo. Esse é o investimento certo. Tá? Quando você tira um pobre de uma situação de dificuldade, que é servo de Deus, e coloca numa situação, né, totalmente mudada, você transforma aquela situação, tá? Isso aí diante de Deus, gente, a festa lá no céu. A festa lá no céu. Ah, se todos descobrissem isso. Não foi isso que o Senhor falou para nós? Que o Senhor nos ensinou para dividir, para repartir, olhar para aquele que não tem, olhar para aquele que está passando pela prova e tem falta de alimento, manda para ele, tem falta de vestes, manda para ele. Está com um carro ruim, né? Lembra que aquele que está andando até a pé, ou num carro todo caindo aos pedaços. O que você faz? Você tem que fazer o quê? Dividir. É que nós temos feito para ensinar a vocês a fazer. Porque isso é aquilo que o profeta Isaías disse: o homem nobre, na Bíblia de Almeida Antiga, diz o liberal, é aquele que é mão aberta, coração aberto. Ele projeta coisas liberais, projeta coisas nobres. E pelos seus feitos nobres, continua firme, está de pé, é inabalável, é inamovível. Lá, quando você pensa alguma coisa boa para alguém que não é para você, mas é para o seu próximo, e você se empenha ali, Deus entra contigo. Na hora do teu aperto, da tua necessidade, Deus, olha, peraí, olha o que ele fez ali. Olha o sacrifício até que ele fez para poder fazer um dos meus servos feliz. Aí chega a hora, ele vai, pega o anjo assim, vai lá, centuplicadamente, abençoa ele. Acabou, gente. Um anjo vem com a bênção aí, acabou. Não tem jeito, ela chega mesmo e te atinge. Né? É inevitável. Nós somos perseguidos pela bondade e pela misericórdia de Deus, conforme o Salmo 23. E o salmista então está invocando aqui, e ele, nos versículos 2 aqui da Bíblia em português: ó Deus, ouve a minha oração. Quando ele fala assim, ouve a minha oração, vocês imaginam aquele contexto, como é que ele falou isso? Ouve a minha oração, não. Ouve a minha oração. Aí Deus, fala baixo aí, eu estou te ouvindo. É igual o Moisés lá, né? Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Mar vermelho aqui, esse povo me pressionando. Moisés, por que você clama? Por que clamas a mim? Por que tu clamas a mim? Parece até uma pergunta estapafúrdia, né? Por causa disso que eu estou fazendo. O povo está me pressionando aqui. Tem o mar vermelho na frente. E o que eu vou fazer? O que você tem na mão? O que tu tem na mão? Isso aqui? Uma vara aqui, um cajado. Toca na água. A solução. Deus tem soluções brilhantes, gente. Amém. Soluções que glorificam o nome dEle. Essas soluções que estão à nossa disposição. Né? Toca na água, Moisés. E Moisés vai... toca na água, do mar, ó, abre para um lado e para o outro. Passa, Moisés, diga ao meu povo que marche. Amém. Vocês percebem bem? Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós não estamos lidando aqui com mitos, não. Nós estamos lidando com realidades espirituais. É o nosso Deus conforme a sua palavra. Amém. Isso para nós é que tem que ficar aqui. Então, quando você chega, ouve a minha oração, não precisa gritar não, que ele está te ouvindo. Ele ouve o teu silêncio, sua oração silenciosa, ele ouve. Ele ouve tudo, é o único que ouve. Ele diz, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Estou aqui à sua disposição, pode falar. Naquele contexto ali, não tinha ninguém que tinha maior atenção do que Davi. Não tinha ninguém, porque é o homem que Deus escolheu para colocar no trono. Então, o universo todo, quem estava no centro das atenções de Deus, era o salmista Davi. E ele então, quando ele fala isso, estou aqui à sua disposição, o que você quer? Qual é o problema?
É porque os estranhos se levantam contra mim. Os enfermos saem dali e vão lá em Saul para entregar Davi. Covardia e crueldade, sem ter nenhuma ameaça, querendo fazer, né, a história do amigo do meu amigo é meu amigo, mas amigo do meu inimigo é meu inimigo. Aí a situação fica complicada. Então eles vão lá para poder vender assim, de graça, a Davi. E ele diz: os tiranos procuram a minha vida, não põem Deus perante os seus olhos. São cruéis, são insolentes, né? A palavra hebraica pode ter todo esse sentido. Pessoas que são estrangeiros, ou também pode ser insolentes, pessoas que são cruéis, tiranas. E eles estão ali, ele diz: não põem Deus perante os seus olhos. Quem pôs Deus perante os olhos ali e foi lá para Davi para dar uma palavra para ele? Jonatas. Não, Davi, fica calmo, não temas, porque o Senhor tu reinarás sobre Israel, e meu pai nunca vai colocar as mãos sobre ti. Quer uma confiança maior do que essa, uma garantia maior do que essa? Isso é baseado em quê? No Deus que falou. Então é colocar Deus perante nós e saber que nós temos um projeto de Deus na nossa vida. Esse projeto não malogra de hipótese alguma. Mas, pastor, eu li que tem 186 bancos perigando, com a situação perigando. E agora? Nós vimos circuito Sírio desabar, nós vimos bancos fecharem em 2008, 2009, vimos grandes empresas falirem. Nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Amém. Temos uma fonte de sustentação oculta. Nosso recurso vem do céu. Deus envia para nós o que precisamos. O dia que faltar alimento em toda a terra, nós só vamos assentar à mesa com a nossa família, orar, e Deus vai dar a comida para nós. Glória a Deus. Então nós não temos o que temer, gente. Nós estamos cobertos de garantia. Nós estamos cobertos de garantia. Não temos nada, não tem nada a temer. Tem que fazer, glorificar o nome do Senhor e cantar como agradecer a Deus. Terça-feira a Sara vai pegar a cidadania. A vida continua, a bênção está caindo sobre nós. Não é? Dia do aniversário do David, a sua noiva já foi lá no consulado, pegou o visto de imigrante para os Estados Unidos. Vai chegar aqui e vai pegar o seu green card. E dia 14 de abril ele estará se casando. Passou pela provinha dele, mas agora veio a vitória. Deus agiu, e lá no consulado ela ouviu que tinha pessoas com 4 anos esperando. Aí, comparativamente, foi até rápido, né? Do jeito que eles estão mole para trabalhar. As bênçãos de Deus estão caindo sobre nós, gente. Amém. O mundo todo pode desabar, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tranquilidade, confiança absoluta. Tu reinarás sobre Israel. Olha a confiança de Jonatas. A gente precisa de gente assim, com essa convicção, né? Convicção. Por quê? Porque Deus está conosco. Só isso. E aqui, o versículo seguinte diz: eis que Deus é o meu ajudador. Inclusive essa expressão aqui, que está na Bíblia hebraica, ela tem um sentido muito interessante. É o versículo, aqui o versículo, deixa eu ver aqui. Hinei Elohim ozer li. Elohim ozer li. O verbo está no particípio, significa que Deus está me ajudando. Então isso é tremendo. Se Ele está te ajudando, você quer um ajudante melhor do que esse? Você quer um ajudante melhor do que esse? É um ajudante que tem todo o recurso, tem toda a condição para resolver qualquer problema. Tem melhor? Tem melhor do que esse? Tem não. Aí, quando você tem um ajudante como Deus, o que tem? Tem todo o recurso. Tudo que você precisa. Precisa de saúde? Ele tem. Precisa de dinheiro para pagar suas contas? Ele tem. Ele tem. Tem portas abertas? Ele tem.
Quando o homem pensou lá que fechou a porta para o pastor Vanilson, Deus abriu escancarou logo outro portão, bem maior. E eu ainda falei para ele no dia, olha, dias virão em que o teu patrão, você estará melhor do que o seu patrão. E assim aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu? Né? Então, por quê? Porque o Senhor está nos ajudando. Amém. O Senhor está nos ajudando. Amém. Ele está te ajudando. Se tem alguém aqui nos Estados Unidos que Deus tem compromisso, é com você e comigo. É conosco aqui, com a igreja em Filadélfia. Aqui nos Estados Unidos, Deus tem compromisso conosco. E Ele faz questão de ser o nosso patrocinador exclusivo. Amém. Nosso dinheiro não vem de político, não vem da Casa Branca. Nós recebemos é porque Deus envia para nós. As portas, quem abre é o Senhor. Ele abre, ele fecha, ele faz o que ele bem entende, mas ele tem um compromisso comigo, ele tem um compromisso com você. Então eu fico tranquilo, tranquilo. Nós estamos lá construindo uma casa que eu vou te dizer, viu? Toda a vizinhança está olhando lá, essa família que morava numa casa toda despencada. 14 crianças, mais um casal, numa casa de quarto, sala, cozinha e banheiro. Um banheiro, para todo mundo tomar banho, você já imagina. Se der uma dor de barriga ali, que situação complicada, hein? Não é? 14 numa sala. Agora tem 5 banheiros. Amém. Dormia todo mundo amontoado lá. Todo mundo amontoado no quarto, na sala, todo mundo é lugar. Sua cozinha é lugar de dormir. 14 amontoados lá, sem cama, sem nada. Agora são 7 quartos. Amém. E 2 suítes. 2 suítes. Agora o casal vai ter uma suíte. Agora vai os 20, vai os 30 filhos. Agora o negócio vai ficar bom, né? Agora vai ficar gostoso. Né? Melhor do que antes. Se antes estava trabalhando assim, funcionando bem, então depois do casarão daquele com ar-condicionado, né? Ar-condicionado. Aí o negócio vai ficar bom demais. Né? É isso aí que Deus faz. Paga o preço. Paga o preço. Todo mundo fica lá, meu Deus, o que aconteceu com esse casal? É o preço. Foi lá no trono, agora Deus falou, faz. Glorifica o meu nome, e agora você vê. E você tem que participar desse projeto. Você não pode ficar fora. Você não pode ficar fora. Por quê? Porque quando você, já falei para vocês, cuida das coisas do Senhor, que Ele cuida das suas. Você cuida das coisas do Senhor. Então nós estamos fazendo algo. Em prol de quem? Em prol de quem Deus ama. E vamos tirar a família de uma situação terrível, uma casa horrível, e vamos colocar numa mansão. Vamos botar um piso de terceira, tudo de primeira qualidade. É isso que Deus mandou fazer. E nós estamos fazendo. Tem crise? Não estou vendo, não. Estou nem aí para a crise dos Estados Unidos. Pode desabar o mundo todo. Aqui, ó, nossa fonte é essa aqui, ó, direto. É Deus que providencia tudo para nós. Já passamos por crise e não desabamos e crescemos no meio da crise. E agora é hora de nós crescermos mais ainda. Aí a pessoa vai perguntar, como é que pode? Você não está com medo, não? Você não está preocupado, não? Tem 186 bancos aí, estão perigando. Pode cair 1000 bancos, não estou nem aí. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido e o que nós estamos investindo. Na hora, vocês podem chegar assim, Senhor, lembra aí, ó. Senhor, lembra aí, ó. Senhor, lembra onde aquele teu servo morava? Vê agora onde ele está morando. Lembra o que ele comia? Que dificuldade? Olha o que ele está comendo, Senhor. Aí Deus lá no trono, né? Não tem jeito não, não tem jeito não. Vai lá, leva uma bênção lá para o meu servo, leva uma bênção para o meu ungido. Aprenda o segredo, gente. Amém. Isso aí é emprestar para Deus. Quando você faz um empréstimo para Deus, o que você vai ter de... Ele vai pagar o benefício? Você já parou para pensar? Então como é que ele vai deixar o seu barquinho afundar? Como é que ele vai deixar você naufragar? Como é que ele vai deixar a sua empresa falir? Só se você não tiver fé. Creia em Deus. Fale com Ele pela madrugada. Conversa com Ele. Lembra? Não cobra não. Nós não temos direito de cobrar. Mas fala para o Senhor, lembra disso? Lembra daquilo? Lembra daquilo outro, Senhor? Só lembra. Aí ele vai lembrar, fala, realmente. Não é que ele esqueceu não, porque o Senhor falou que não esquece de nada que nós fizemos. Nada. Nada, absolutamente nada. O salmista aqui, ele está nos ensinando.
Nós precisamos ter esta convicção. E aí os tiranos estão ali todo tramando, e ele está só buscando a quem pode resolver o problema. Ele diz: eis que Deus está me ajudando, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ou seja, a tradução desse versículo foi até inclusive bem feita aqui na série Nycot. O Senhor é aquele que sustenta a minha vida. Ele é o sustentáculo da minha vida. Poxa, Deus sendo sustentáculo da nossa vida, nós não temos absolutamente nada a temer. Só confiar, crer e deixa Deus conduzir o nosso barquinho. Deixa o seu barquinho singrar livremente no fluxo das correntes da vontade diretiva de Deus. Quando ele fluir nessas águas, saiba que jamais terá um naufrágio. Às vezes você fica apavorado. Senhor, não te dá que morramos? Você não está vendo, não? Esse vento aqui, esse furacão aqui. Jesus, bem, tranquilo. Tranquilo. Quem no início disse, haja, aquele, depois a gente aprende, aquele por quem todas as coisas subsistem, são sustentadas por ele, vai vai morrer junto com os discípulos ali e vai afundar naquele mar? Quem é o Senhor do mar? Quem é o Senhor do vento? Aconteceu para eles terem experiência e nós também. O vento está soprando, fica tranquilo. O mar está bravio, fica tranquilo. Que daqui a pouco Jesus levanta: por que vocês me acordaram? Vocês não resolveram o problema? Ainda não aprenderam, não? Ventos, aquieta-te. Mar, acalma-te. E na mesma hora houve bonança. Amém. É o Jesus que está no teu barco. É o Jesus que está no meu barco. Então tem que ficar tranquilo. Deixa ele dormir, tranquilo. Fica ainda acordando ele para quê? Fica tranquilo, fica gritando: Senhor, o que faz? Toca aí na água. Ele tem a solução. Ele tem a solução. Vocês estão captando o que o Senhor está falando para nós aqui hoje? Amém. Estão pegando bem? Coloca isso em prática. Internaliza isso. Coloca isso dentro do teu coração. E vamos seguindo aqui. Quem está fazendo as coisas erradas vão pagar um preço. Sempre é assim. Aí o salmista diz: ele pagará o mal daqueles que andam me espiando. Os zefeus, cruéis e Saul vai pagar um preço. Nós estamos estudando a história. Lá na frente você vai ver o preço. Não tem jeito. Por quê? Porque estão mexendo com um projeto de Deus. Estão mexendo com alguma coisa que foi Deus que estabeleceu. Quem ungiu Davi foi o Senhor. Tá? Quem ungiu Davi foi o Senhor. Então, estão mexendo num cabo de alta tensão. Traindo Davi, estavam traindo o projeto de Deus. E isso é muito sério. E aí ele diz aqui, é convicção: ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Não tem como. Põe um fim a eles. Na hora certa, no momento certo. Eles ainda vão aprender ainda mais uma coisa. No momento certo o Senhor vai dar fim a essa história e vai recomeçar a história de Davi no trono. Então, no momento da adversidade, no momento da prova, o que Deus está nos dizendo é que quando chegar o momento certo, tudo vai passar e você vai olhar para trás e vai dizer, como aquele meu poema: não poderia ter sido melhor. Amém. Não poderia ter sido melhor. Finalizando a última, temos 3 segmentos aqui. O último segmento do Salmo, a última estrofe dele, diz aqui: eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Você observa bem, ele orou, ele pediu o que tinha de pedir, e agora é hora de quê? Agora é hora de quê? Agradecer. O que eu vou fazer agora? Preocupação já saiu, inimigos já saiu da mente dele, agora ele foca em Deus. Olha Jonatas aí, foca em Deus. Eu te oferecerei. Acabou. A oração foi motivada pelas ações dos adversários. As circunstâncias mobilizaram Davi a orar. Ok, agora ele entregou o quê? Nas mãos de Deus, está nas tuas mãos, é o teu nome que está envolvido. Amém. Agora a última parte é bonita. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom.
mudou o quadro, mudou, já está aqui em absoluta reorientação. A confiança, porque não é apenas orar, é orar crendo. Orar sabendo que você está orando, para quem você está orando e por que você está orando. Deus já recebeu a sua oração, agora é só agradecer. É só agradecer. Louvarei o teu nome, porque o teu nome, ó Senhor, porque é bom. E olha aqui, porque me livrou de toda a angústia. A angústia já para ele é passado. Acabou. Depois de uma oração feita com convicção, é só agradecer, porque o problema já foi entregue no tribunal correto. Tribunal celestial é onde a nossa oração entra. E ali o juiz defere a nossa causa e já dá motivos para nós louvarmos o seu nome. Porque me livrou de toda angústia. Os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Coitado deles. O juízo de Deus vem, a cobrança de Deus vem, o mal que eles estão fazendo virá sobre eles, mas Davi já está aqui louvando a Deus, engrandecendo a Deus, porque a oração, quando você faz com fé, tudo que pedirdes crendo, que recebeste, pelo-eis. Então você tem que orar crendo que já recebeu. Fazendo assim, pronto, a vitória é certa. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, nós possamos ter uma semana de oração. Vamos estar aqui orando durante a semana para nosso preparo da ceia do Senhor, e que todos possam estar envolvidos na obra de Deus, preocupados com a obra de Deus, e deixa o seu barquinho singrar livremente. Fica tranquilo, porque quem está no comando e no leme do teu barco e do meu barco não vai deixar nunca o barco afundar. Que o Senhor nos abençoe. Amém. מזמור נ"ד. למנצח בנגינות, משכיל לדוד, בבוא הזיפים ויאמרו לשאול, הלא דוד מסתתר עמנו. אלוהים, בשמך הושיעני, ובגבורתך תדינני. אלוהים, שמע תפילתי, האזינה לאמרי פי. כי זרים קמו עלי, ועריצים ביקשו נפשי. לא שמו אלוהים לנגדם, סלע. הנה אלוהים עוזר לי, אדוני בסומכי נפשי. ישיב הרע לשוררי, בעמיתך הצמיתם. בנדבה אזבחה לך, אודה שמך אדוני כי טוב. כי מכל צרה הצילני, ובאויבי ראתה עיני.